Hoje invocamos o poder do Salmo 10 como quem acende uma chama dentro do peito, quando tudo ao redor parece frio e injusto. Porque este não é um salmo de frases bonitas. É um grito de sobrevivência espiritual. Um clamor que nasce quando a alma olha para a realidade e pergunta com coragem: Senhor, por que te escondes em tempos de angústia? E essa pergunta não é pecado, é prova de intimidade, porque só questiona quem ainda crê que Deus está ali. O Salmo 10 nos ensina que a fé verdadeira não finge que está tudo bem. Ela encara o mal de frente, descreve a opressão com detalhes e transforma indignação em oração. Ele retrata um cenário real. O ímpio se acha intocável, usa a língua como arma, oprime o fraco, manipula, armadilha, humilha, explora e ainda diz no coração: Deus não vê. Aqui está a primeira lição que o Salmo 10 nos passa. O mal sempre tenta se tornar normal, cotidiano, invisível, como se fosse apenas a vida. Mas Deus não chama a gente para normalizar o que destrói, Ele chama para clamar. E quando o salmista descreve o inimigo, não é para glorificar o mal, é para expor o método. O perverso age no oculto, caça como leão na moita, espera o momento de vulnerabilidade, mira no abatido, captura o inocente com redes. Isso fala de opressões visíveis e invisíveis, perseguições, injustiças, calúnias, abusos, traições, manipulações, vícios, ataques mentais, ansiedade que espreita, desânimo que embosca. O Salmo 10 mostra que o inimigo não aparece sempre gritando. Muitas vezes ele vem sorrindo, prometendo, confundindo, fazendo você duvidar do seu valor. E é por isso que hoje esta oração não é um ritual, é um posicionamento. Então, se você quer que este clamor seja também o seu, escreva nos comentários o seu nome e o nome de alguém que você ama. E se ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se agora, porque a palavra que fortalece hoje também vai sustentar você nos dias em que ninguém entender a sua guerra. O Salmo 10 aprofunda a nossa visão e nos faz enxergar o que acontece por trás da injustiça. Não é só uma pessoa ruim. É uma postura de arrogância que se levanta contra Deus e contra o próximo. É o coração que se alimenta de soberba e diz: nada vai me acontecer. E isso é muito importante, porque o Salmo revela um padrão. A arrogância faz o ímpio acreditar que a vida não tem consequência, que ele pode esmagar e seguir em frente como se fosse invencível. Ele se gaba dos próprios desejos, abençoa o ganancioso, despreza o Senhor. Olha a profundidade disso. Quando o coração se rende à ganância, ele perde a sensibilidade espiritual e passa a chamar de inteligência aquilo que é crueldade, passa a chamar de força aquilo que é abuso, passa a chamar de merecimento aquilo que é exploração. E o Salmo 10 não romantiza esse mundo, ele denuncia. Ele diz que esse ímpio, com sua soberba, não busca a Deus. E na sua mente Deus não existe, não porque Deus tenha desaparecido, mas porque o orgulho cegou. O Salmo também mostra como a linguagem vira ferramenta. Sua boca está cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da língua, a malícia e perversidade. Isso nos ensina que muitas das maiores prisões não são de ferro, são de palavras. Palavras que humilham, palavras que diminuem, palavras que manipulam, palavras que definem você pela dor, palavras que tentam te convencer que você é um fracasso, que você não vai vencer, que ninguém te ama, que Deus te abandonou. E quando a Bíblia descreve debaixo da língua, ela está falando do que fica escondido. O sorriso por fora e o veneno por dentro, a promessa na frente e a armadilha atrás. Quantas pessoas já foram feridas por quem falava manso? Quantos sonhos já foram desidratados por críticas disfarçadas de conselho? O Salmo 10 te dá discernimento. Existe maldade que não grita, ela sussurra. Existe opressão que não bate, ela desgasta. Existe perseguição que não aparece, ela isola. E é por isso que hoje nós não pedimos apenas alívio.
Nós pedimos clareza. Deus, abre nossos olhos para reconhecer redes, laços, emboscadas, ambientes contaminados, relações que drenam, conversas que adoecem, lugares que apagam a fé. Porque o salmista fala de um inimigo que se assenta nas aldeias e, em lugares ocultos, mata o inocente. Isso descreve também contextos onde o mal se instala como cultura. Injustiça no trabalho, humilhação familiar, violência emocional, exploração financeira, abuso espiritual, mentiras repetidas até parecerem verdade. E Deus não ignora isso, porque o próprio texto afirma: tu tens visto, porque atentas para o trabalho e para o vexame, para o retribuíres com tua mão. Deus vê o que ninguém viu. Deus vê a lágrima que você engoliu. Deus vê a vergonha que te impuseram. Deus vê o peso que você carregou calado. E quando o Salmo 10 diz que o aflito se entrega a Deus, ele revela uma chave espiritual poderosa. O pobre, o quebrantado, o vulnerável, muitas vezes não tem recurso humano para revidar, não tem força social para se defender, não tem apoio para fazer justiça com as próprias mãos. Então ele faz o que o mundo chama de fraqueza, mas o céu chama de autoridade. Ele entrega a causa ao Senhor. O desamparado se encomenda a ti. Tu tens sido o amparo do órfão. Isso é grande demais, porque órfão aqui não é só quem perdeu pai e mãe. Órfão é quem se sente sem proteção, sem cobertura, sem voz. E quantas pessoas vivem como órfãs por dentro, mesmo tendo gente ao redor? Você pode estar cercado de contatos e ainda assim se sentir sozinho. Você pode ter família e ainda assim se sentir desamparado. O Salmo 10 conversa com esse coração. Ele não manda você fingir alegria. Ele te convida a confiar na justiça de Deus sem perder a sensibilidade. E existe um ponto forte que precisa entrar no seu espírito. O salmista descreve o ímpio como alguém que pensa que Deus não pedirá contas. Ele diz no seu coração: Deus esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca verá. Essa é a mentira principal que o mal planta. Ninguém vai pagar, você vai sofrer e pronto. O céu está fechado, Deus está distante, o seu clamor não muda nada. E o Salmo 10 é o confronto direto contra essa mentira, porque ele mostra que o silêncio aparente não é abandono, é teste de fé e preparação de justiça. Quando você não vê, Deus ainda está vendo. Quando você não entende, Deus ainda está trabalhando. Quando parece que o perverso prospera, o Salmo te lembra que existe um Rei eterno que não perde o controle do trono. E o próprio texto chega ao ponto de pedir algo que muitos têm medo de pedir. Quebra o braço do ímpio e do malvado. Não é ódio humano, é justiça divina. Quebra o poder, quebra a estrutura, quebra a mão que oprime, quebra a força que ameaça, quebra a autoridade ilegítima. Em outras palavras, Senhor, destrói a capacidade do mal de continuar ferindo. Isso é o que nós vamos clamar com profundidade. Que toda estrutura de opressão seja desmantelada, que toda rede seja rasgada, que todo laço seja cortado, que todo pacto de mentira seja exposto. Porque o Salmo também diz: busca a sua maldade até que não aches mais. Ou seja, que o mal seja investigado e removido por completo, não apenas encoberto. Tem gente que só quer alívio temporário, mas o céu quer libertação inteira. Tem gente que só quer uma pausa na dor, mas Deus quer arrancar a raiz. Tem gente que quer apenas um dia bom, mas o Senhor quer reconstruir a história. E é por isso que esta oração vai além de um momento. Ela vai até a raiz daquilo que tenta te destruir. Agora, escuta com cuidado, porque o Salmo 10 também nos passa uma visão sobre o caráter de Deus. O Senhor é Rei eternamente e para sempre. Isso não é uma frase decorativa, é uma declaração de soberania. Significa que o mal tem prazo, mas Deus tem eternidade. Significa que injustiças parecem grandes, mas são pequenas diante do trono.
Significa que as ameaças parecem fortes, mas são pó diante do Altíssimo. E quando o salmista afirma que as nações perecerão da terra de Deus, ele está dizendo que sistemas de opressão, culturas de maldade, estruturas de crueldade, não conseguem se sustentar para sempre diante do governo divino. Pode demorar aos olhos humanos, mas cai. Pode parecer intocável, mas cai. Pode estar há anos de pé, mas cai. E o coração que aprende isso deixa de viver em pânico. Ele passa a viver em firmeza, porque uma coisa é sofrer na incerteza, outra coisa é atravessar a dor sabendo que existe justiça em movimento. O Salmo 10 nos mostra que Deus não é indiferente, Ele é atento. O desejo dos humildes ouviste, Senhor. Confortarás os seus corações e os teus ouvidos estarão atentos. Repara, Deus ouve o desejo. Não é só a palavra falada, é o desejo profundo, o pedido que você nem conseguiu articular, o suspiro que saiu como cansaço, a vontade de desistir que virou oração silenciosa. E Deus conforta o coração. Mas conforto aqui não é só carinho, é fortalecimento. É como se ele dissesse, eu estou te reerguendo por dentro para você não quebrar por fora. E por que ele faz isso? Para que se faça justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga em usar de violência. Ou seja, a finalidade da intervenção de Deus é interromper o ciclo da violência, é parar o abuso, é quebrar o avanço do mal. É proteger quem não tem defesa. Isso é extremamente atual. Deus é defensor dos vulneráveis. Deus é refúgio de quem não tem refúgio. Deus é voz para quem foi silenciado. E quando você ora o Salmo 10, você não está apenas pedindo por você. Você está se unindo ao coração de Deus contra a opressão. E isso muda tudo, porque não é mais eu contra eles. É o céu intervindo. É Deus se levantando, é justiça sendo convocada, é o altar ativando guerra espiritual com propósito. E o ponto principal é, o Salmo 10 não termina na dúvida onde está Deus. Ele termina com a certeza, Deus ouve, Deus fortalece, Deus faz justiça. Isso é o que nós vamos cravar na sua mente. A história não acaba no meio, a sua dor não tem a palavra final, e o silêncio não é o fim. Senhor meu Deus, à luz de tudo o que o Salmo 10 revela, eu me apresento diante de Ti com a verdade inteira do meu coração. Sem máscaras, sem fingimento, sem tentar parecer forte, quando por dentro há cansaço. Porque este salmo me dá permissão para dizer o que ninguém vê e ainda assim permanecer crendo. Se houve em mim momentos de confusão, de indignação, de perguntas, de lágrimas escondidas, eu coloco tudo diante do teu trono agora e declaro, tu tens visto. Tu tens visto a opressão que eu não soube nomear. Tu tens visto a injustiça que me feriu em silêncio. Tu tens visto a mão que se levantou contra mim por inveja, por maldade, por arrogância. Tu tens visto as palavras que tentaram apagar meu valor. Tu tens visto a emboscada que eu quase não percebi. Tu tens visto o medo que tentou virar morada. E se o ímpio diz no coração que tu não vês, eu digo em oração que tu és o Deus que sonda, o Deus que discerne, o Deus que pesa intenções, o Deus que conhece o oculto. Por isso, eu te peço, levanta-te, Senhor, não como eu imagino, mas como tu ages. Levanta-te na minha história, levanta-te no meu ambiente, levanta-te na minha mente, levanta-te na minha casa e quebra toda a estrutura que foi edificada para me enfraquecer. Quebra redes emocionais que me prendem a traumas. Quebra laços mentais que me fazem pensar pequeno. Quebra armadilhas espirituais que tentam me afastar da tua presença. Quebra o braço do opressor, não para minha vingança, mas para o fim do domínio da injustiça. Expõe a maldade escondida. Revela a intenção mascarada. Traz à luz o que opera nas sombras. E dá-me discernimento para não me assentar onde há veneno, para não confiar em palavras doces que carregam malícia debaixo da língua. Senhor,
Visita-me com conforto que fortalece, com paz que sustenta, com clareza que guia, com coragem que reposiciona. Porque há dias em que eu me senti como órfão por dentro, como alguém sem proteção, sem defesa, sem amparo. Mas o Salmo 10 declara que tu és amparo do órfão, e eu recebo essa verdade. Ampara-me, Deus. Ampara minhas emoções, ampara minhas decisões, ampara meu coração cansado e transforma meu clamor em firmeza, transforma minha dor em testemunho, transforma minha vergonha em honra, transforma minhas lágrimas em resposta, que o homem da terra não prossiga em usar de violência contra mim, contra os meus, contra a minha paz. Eu entrego a causa em tuas mãos e descanso na certeza. Tu ouves o desejo dos humildes, confortas os corações, e teus ouvidos estão atentos. E eu creio que o que começou como oração não termina aqui. Termina em justiça, em livramento, em restauração e em um novo tempo que carregará o teu selo. Hoje invocamos o poder do Salmo 10, e existe algo ainda mais especial neste momento. Esta é a nossa oração de final de ano, o nosso altar levantado na última curva do caminho, quando a gente olha para trás e vê o que sobreviveu, o que doeu, o que nos ensinou e o que ainda precisa ser curado. Esta oração é para fechar ciclos com dignidade, para não carregar para o próximo ano os pesos que não pertencem mais a você, para não atravessar a virada com a alma machucada e o coração em silêncio. Então, que o seu ano novo chegue como um sopro de renovo, com paz que não depende de circunstância, com portas que se abrem no tempo certo, com saúde no corpo e descanso na mente, com alegria verdadeira, com provisão, com honra, com proteção, com família guardada, com amizades sinceras, com oportunidades limpas, com coragem para recomeçar, com força para permanecer e com fé para ver o impossível se tornar real. Que você seja visitado por dias mais leves, por notícias boas, por encontros que te abençoem, por palavras que te levantem, por mudanças que curem. Que o próximo ano não seja apenas mais um, mas seja um tempo de alinhamento, de respostas e de propósito. E se você quer entrar nesse novo ano debaixo de oração e cobertura espiritual, escreva seu nome nos comentários agora. E se ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se, porque a gente não atravessa sozinho. A gente atravessa junto, com Deus no centro, e com a certeza de que a dor pode virar testemunho quando vira oração. E agora, voltando ao nosso contexto principal, o Salmo 10 não é um salmo para dias fáceis, é um salmo para dias em que a gente olha para a realidade e precisa de justiça, de defesa e de intervenção do céu. Ele começa com uma pergunta que parece grito. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E essa pergunta, quando sai de um coração quebrantado, não é rebeldia, é sinceridade. O Salmo 10 nos mostra que a fé madura não finge que está tudo bem. Ela transforma o incômodo em oração e a indignação em posicionamento. Porque o texto expõe um cenário onde o ímpio oprime o fraco, caça como leão em emboscada, arma redes, aprisiona o inocente e ainda se convence de que Deus não vê. E aqui está a essência. O mal sempre tenta fazer você acreditar que não há consequência, que não há justiça, que não há retorno, que tudo ficará impune. Só que este salmo nasce para quebrar essa mentira. Ele nos ensina que Deus vê o oculto, que Deus enxerga o que está por trás do sorriso falso, da palavra manipulada, do plano silencioso, do ataque que ninguém percebe. E quando o salmista descreve o perverso, não é para dar palco ao mal. É para revelar o método. Ele se exalta, se gaba dos desejos, abençoa o ganancioso, despreza o Senhor, usa a língua como faca, espalha engano, opressão, malícia. Isso fala de injustiças externas e também internas. Mentiras que tentaram te convencer que você não vale nada.
pressões que esmagaram sua alegria, pensamentos que te sabotaram, dores que te calaram. O Salmo 10 nos dá discernimento para enxergar que existe perseguição que não grita, ela desgasta. Existe opressão que não bate, ela drena. Existe maldade que não se mostra, ela se esconde. Mas nada disso é invisível para Deus. E o ponto mais forte do Salmo 10 é que ele não termina no desespero. Ele muda o eixo da narrativa quando afirma: Tu tens visto, porque atentas para o trabalho e para o vexame, para o retribuíres com tua mão. Isso é como se o céu dissesse: Eu vi tudo. Deus viu o que te fizeram em segredo. Deus viu o que você engoliu para não virar guerra. Deus viu os dias em que você sorria por fora e quebrava por dentro. Deus viu a vergonha que tentaram colar em você. Deus viu quando te trataram como opção, quando te diminuíram, quando te pressionaram, quando te colocaram na parede. E o Salmo traz uma declaração que cura a alma. O desamparado se encomenda a ti. Tu tens sido o amparo do órfão. Isso é para quem se sentiu sem proteção, sem defesa, sem voz. E se o ímpio diz no coração: Deus esqueceu, o salmista responde com fé: Deus não esquece. Ele é rei eternamente. O mal tem prazo, mas Deus tem governo. A injustiça parece grande, mas o trono é maior. O medo grita, mas a verdade fala mais alto. E é por isso que a gente ora. Não é para sentir algo, é para ativar justiça, para interromper ciclos, para quebrar estruturas, para arrancar raízes de opressão. O Salmo 10 nos mostra que o objetivo do agir de Deus é fazer justiça ao órfão e ao oprimido, para que o homem da terra não continue a usar de violência. Em outras palavras, o céu se levanta para parar aquilo que te fere. Senhor meu Deus, nesta oração de final de ano, eu coloco diante de ti tudo o que foi pesado, tudo o que foi injusto, tudo o que foi silencioso, tudo o que ninguém entendeu. E ainda assim eu declaro: Tu tens visto. Tu tens visto as emboscadas, as redes, as intenções escondidas, as palavras venenosas, as mãos que tentaram me travar. E eu te peço: levanta-te, Senhor, e quebra toda a estrutura de opressão que tentou atravessar comigo para o próximo ano. Eu não vou entrar na virada carregando correntes emocionais, nem aceitando mentiras na minha mente. Eu não vou começar um novo ciclo debaixo de medo, de culpa, de desgaste, de angústia. Quebra, Senhor, o braço do perverso. Quebra o poder do mal, quebra a autoridade ilegítima, expõe o que opera no oculto, desmancha a armadilha antes que ela me toque. Conforta o meu coração como o Salmo 10 promete, não com um conforto que adormece, mas com um conforto que fortalece, que levanta, que reposiciona. E que o meu ano novo seja marcado não por ansiedade, mas por direção, não por escassez, mas por provisão, não por insegurança, mas por paz, não por humilhação, mas por honra. Que a tua presença seja o muro, a tua voz seja o comando e a tua justiça seja o selo sobre a minha história. Porque tu ouves o desejo dos humildes, teus ouvidos estão atentos, e o que começou como clamor terminará como resposta. E eu sigo, Senhor, dentro do Salmo 10, crendo que o céu não está distante, que o teu olhar não se distrai e que a tua justiça não falha. Seguimos então, mergulhando ainda mais fundo no Salmo 10, porque ele não foi escrito para ser lido às pressas, mas para ser digerido lentamente, como quem permite que cada palavra revele camadas escondidas da alma. Este salmo nos ensina que a fé verdadeira não é anestesia emocional, é consciência espiritual. Ele mostra que Deus não se assusta com a descrição crua da maldade humana. Pelo contrário, ele permite que o salmista nomeie aquilo que machuca, porque o que é nomeado pode ser tratado. O texto descreve um ímpio que se exalta na soberba, que se gaba do próprio poder, que acredita estar acima de qualquer juízo. Isso fala de um espírito que se repete ao longo da história.
pessoas, sistemas e ambientes que se sustentam na exploração do outro, que crescem sobre o medo alheio, que se alimentam do silêncio dos feridos. O Salmo 10 nos faz perceber que muitas dores não surgem do nada. Elas são fabricadas, arquitetadas, cultivadas em estruturas invisíveis. E quando o salmista descreve o perverso como alguém que em seus caminhos é sempre próspero, ele não está dizendo que Deus abençoa o mal, mas que, aos olhos humanos, a injustiça muitas vezes parece vencer. Isso confronta nossa fé, porque toca naquele ponto delicado onde a gente pergunta em silêncio: por que quem faz o mal parece avançar? O Salmo 10 não ignora essa pergunta. Ele a carrega para dentro da oração. E isso nos ensina que não precisamos esconder de Deus nossas perplexidades. Podemos levar tudo para o altar, porque fé não é negar a realidade, é se recusar a aceitá-la como definitiva. O texto aprofunda ainda mais quando revela que o ímpio diz no seu coração: não serei abalado, nunca me verei na adversidade. Aqui o Salmo expõe uma ilusão perigosa, a falsa sensação de invencibilidade. É o coração que perde o temor, que se embriaga com poder, que confunde sucesso momentâneo com aprovação eterna. Quantas vezes essa postura não aparece disfarçada de autoconfiança, de meritocracia, de discurso bonito? O Salmo 10 arranca a máscara e mostra que por trás dessa segurança existe cegueira espiritual. O perverso acredita que Deus não vê, porque, no fundo, ele já decidiu viver como se Deus não existisse. E isso gera um ambiente onde a mentira prospera, onde a violência se normaliza, onde o outro vira objeto. O Salmo nos alerta que, quando Deus é removido do centro, o ser humano perde limites. E essa perda de limites é o que gera abuso, opressão, humilhação e dor silenciosa. Por isso, este salmo é um chamado ao discernimento. Nem tudo o que parece forte é saudável, nem tudo o que cresce rápido vem de Deus, nem tudo o que brilha carrega luz. Há prosperidades que escondem injustiça, há vitórias que são construídas sobre ruínas emocionais de outras pessoas. E Deus vê isso. O Salmo 10 insiste nessa verdade como um martelo que bate até quebrar a resistência da dúvida. Quando o texto diz que o ímpio se esconde para atacar o pobre, ele revela um padrão psicológico e espiritual. O mal prefere a sombra, a surpresa, o momento de fragilidade. Isso fala de ataques que vêm quando você está cansado, quando está sensível, quando está tentando apenas sobreviver. Fala de palavras lançadas no momento errado, de decisões forçadas sob pressão, de julgamentos feitos sem ouvir o coração. O Salmo 10 nos ajuda a entender que muitas quedas não acontecem por falta de fé, mas por excesso de desgaste. E Deus não despreza isso. Ele não acusa o fraco, ele defende. Ele não ridiculariza o abatido, ele acolhe. O texto mostra que o pobre cai nas redes do perverso não porque é inferior, mas porque foi surpreendido. E isso muda tudo, porque tira de nós a culpa tóxica de achar que sofremos porque não fomos fortes o suficiente. O Salmo 10 devolve dignidade ao ferido. Ele diz, em essência: Deus sabe que você foi atacado em um momento vulnerável. E essa consciência é libertadora, porque transforma vergonha em verdade e verdade em cura. Há um ponto extremamente poderoso quando o salmista declara que Deus observa o trabalho e o vexame para retribuir com a própria mão. Isso nos ensina que Deus não vê apenas o ato final, ele vê o processo inteiro. Ele vê o esforço invisível, a resistência silenciosa, a tentativa de permanecer íntegro, mesmo sendo pressionado a se corromper. Ele vê o vexame, aquilo que te fez baixar a cabeça, aquilo que te expôs, aquilo que te marcou. E ele não é indiferente a isso. O Salmo 10 nos apresenta um Deus que recolhe histórias que ninguém valorizou, que registra dores que ninguém validou. Isso é fundamental para a alma,
porque muitas feridas se aprofundam não apenas pelo que aconteceu, mas pela sensação de não ter sido visto. Este salmo quebra essa sensação. Ele afirma: você foi visto. E ser visto por Deus muda a forma como você carrega o passado. Porque o passado deixa de ser um peso solitário e passa a ser uma causa entregue ao justo juiz. O Salmo 10 também nos ensina algo sobre tempo. Ele mostra que existe um intervalo entre a ação do mal e a resposta de Deus. E esse intervalo não é abandono, é espaço de amadurecimento. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Muitas vezes é proteção, é estratégia, é preparação. Se Deus interviesse em tudo imediatamente, nossa fé se tornaria dependente de estímulos constantes. Mas ao permitir o clamor, ele fortalece o relacionamento. O salmista aprende a confiar não apenas quando vê, mas quando espera. E essa espera não é passiva, é ativa, cheia de palavras, cheia de posicionamento, cheia de entrega. O Salmo 10 nos mostra que orar não é cruzar os braços, é alinhar o coração enquanto Deus move o invisível. E isso nos prepara para o próximo nível. Quando a resposta vem, ela não apenas resolve a situação, ela transforma quem orou. Quando o texto afirma que o Senhor é rei eternamente, ele estabelece uma âncora para a alma. Tudo pode mudar, menos o trono. Pessoas mudam, sistemas caem, circunstâncias se alteram, mas o governo de Deus permanece. Essa verdade sustenta quem está cansado de instabilidade. O Salmo 10 não promete um mundo sem dor, mas garante um Deus que governa acima dela. E isso gera uma segurança que não depende do ambiente. É uma segurança interna, profunda, silenciosa, mas firme. Aquele que entende isso deixa de viver reagindo a cada injustiça e passa a viver confiando em um desfecho maior. Não porque se conforma com o mal, mas porque sabe que ele não tem a palavra final. E assim, seguimos dentro do Salmo 10, permitindo que ele continue nos ensinando, confrontando e curando. Ele nos chama a não perder a sensibilidade, a não endurecer o coração, a não normalizar a injustiça, a não aceitar o silêncio como derrota. Ele nos ensina a transformar indignação em oração, dor em entrega, espera em fé. Porque o Deus que ouve o desejo dos humildes continua com os ouvidos atentos. Ele continua confortando corações. Ele continua sendo refúgio dos desamparados. E enquanto seguimos orando, seguimos crendo que nada do que foi vivido em verdade se perde. Tudo está sendo visto, tudo está sendo pesado, tudo está sendo alinhado. E o que hoje parece apenas clamor, no tempo certo se revelará como resposta. Chegamos ao bloco final desta oração, não como quem encerra algo pequeno, mas como quem sela um altar erguido com verdade, lágrima, consciência e fé viva. O Salmo 10 nos conduziu por um caminho profundo, onde aprendemos que Deus não se ofende com nossas perguntas, não se afasta do nosso clamor e não ignora a injustiça que tenta nos esmagar em silêncio. Ele nos ensinou que a fé não é negar a dor, mas se recusar a aceitar que ela seja o ponto final. Agora, neste último bloco, nós não apenas repetimos palavras, nós consolidamos uma posição espiritual, porque depois de compreender tudo o que o Salmo 10 revela, não dá mais para orar como antes. Não dá mais para viver como quem acha que o céu está distante. Não dá mais para aceitar a mentira de que o mal passa despercebido. Este salmo nos reposiciona como pessoas que sabem que estão sendo vistas, ouvidas e cuidadas por um Deus que reina eternamente. O Salmo 10 termina com uma afirmação poderosa que muda o eixo da alma. O Senhor faz justiça ao órfão e ao oprimido, para que o homem da terra não continue a usar de violência. Isso significa que Deus não apenas consola, Ele intervém. Ele não apenas observa,
ele age. Ele não apenas entende, ele estabelece limites, e isso é libertador, porque muitas vezes o que mais cansa não é a luta em si, mas a sensação de que ninguém está colocando um freio no mal. O Salmo 10 nos mostra que existe um freio invisível sendo preparado, uma resposta sendo alinhada, uma justiça sendo construída peça por peça, mesmo quando nossos olhos não conseguem acompanhar. E essa consciência nos devolve algo precioso: a capacidade de descansar sem desistir, de esperar sem endurecer, de continuar sem se perder. Senhor meu Deus, diante de tudo o que foi revelado neste Salmo 10, eu encerro esta oração não com medo, mas com convicção. Convicção de que o Senhor viu cada detalhe da minha história. Convicção de que nada do que enfrentei foi em vão. Convicção de que nenhuma lágrima foi desperdiçada. Convicção de que nenhuma injustiça ficou fora do teu radar. Se houve momentos em que me senti pequeno, invisível, desprotegido ou confuso, hoje eu entrego esses sentimentos aos teus pés e recebo a verdade que este salmo declara. Tu és o amparo do órfão, o defensor do oprimido, o Rei eterno que não abdica do trono. Eu escolho confiar que o teu tempo não falha, que o teu silêncio não é abandono e que a tua justiça não chega atrasada. Que tudo o que tentou me ferir em segredo perca agora o poder sobre a minha mente e sobre o meu coração. Que toda rede armada contra mim seja rasgada antes de me prender. Que toda emboscada preparada no oculto seja exposta pela tua luz. Que toda palavra lançada para me diminuir caia por terra. Que toda estrutura de opressão, abuso, manipulação, injustiça e mentira seja desmantelada pelo teu agir. Não para que eu me vingue, mas para que o ciclo seja interrompido. Não para que eu devolva a dor, mas para que a violência não avance mais. Que o mal não encontre continuidade na minha história. Que ele pare aqui. Eu recebo agora o conforto que o Salmo 10 promete. Um conforto que fortalece, que alinha, que restaura por dentro. Um conforto que não apaga a memória, mas cura a ferida. Um conforto que não nega o passado, mas ressignifica o caminho. Que o meu coração seja firmado na certeza de que o Senhor reina, de que o Senhor governa, de que o Senhor sustenta. E que, a partir de hoje, eu caminhe com mais discernimento, mais maturidade espiritual e mais sensibilidade à tua voz. Que eu saiba reconhecer ambientes que adoecem, relações que drenam, palavras que ferem, e tenha coragem de me afastar do que não carrega vida. Que este Salmo 10 continue ecoando dentro de mim nos dias em que a injustiça tentar gritar mais alto. Que ele me lembre que o Senhor vê, que ele me lembre que o Senhor ouve, que ele me lembre que o Senhor age, que ele me lembre que eu não estou sozinho, nem esquecido, nem abandonado, que ele me lembre que existe um trono acima de qualquer circunstância. E que mesmo quando eu não entender o processo, eu confie no desfecho. Se este ano terminou com marcas, que elas não sejam feridas abertas, mas cicatrizes que testemunham que eu sobrevivi, que eu permaneci e que eu fui sustentado. E que o novo tempo que se abre diante de mim seja vivido com leveza, com sabedoria, com fé firme e com o coração guardado. Não porque tudo será fácil, mas porque agora eu sei em quem confio. Não porque não haverá lutas, mas porque sei quem luta por mim. Não porque o mal desapareceu do mundo, mas porque ele não governa a minha história. E a você, que permaneceu conosco até aqui, eu deixo esta palavra final como semente. Não atravesse os próximos dias, carregando o peso que Deus já se dispôs a tratar. Não caminhe para frente olhando apenas para trás. Não viva refém do que te feriu, quando o céu já está trabalhando na tua restauração. Permaneça, confie, continue, porque o Deus que ouviu este clamor não muda, não dorme e não falha. E se esta oração falou com você, se algo foi tocado, se sua fé foi fortalecida, então permaneça conosco. Inscreva-se no canal e faça parte desta família que ora, que cresce e que caminha junta. Aqui,
Todos os dias levantamos altares como este, não para entreter, mas para sustentar. Não para impressionar, mas para transformar. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e te conduza. E que o Salmo 10 continue sendo uma âncora para a sua alma, hoje, amanhã e em todo o tempo.